A paz do Senhor, meus amados, meu nome é Augusto Fernandes, sou diácono da Igreja Congregacional Pentecostal. Nesse vídeo a gente vai estar dando continuidade ao nosso curso de discipulado, hoje a quarta aula. Se você não viu os outros vídeos, você pode estar entrando no nosso canal e dando uma olhadinha lá, tá bom? Qualquer dúvida deixe nos comentários, vou estar tentando responder a você. Hoje a nossa aula, a aula de número 4, será sobre a tentação. Na aula passada, a gente deu uma introdução, falou um pouco sobre a tentação, né, do diabo das nossas vidas, né, como ele nos tenta. E hoje a gente vai estar dando continuidade a este tema. Então, gente, a gente precisa saber que Satanás, ele ataca a gente. Como que ele nos ataca, né? Ele nos acerta diretamente? Não, ele nos tenta, né? Através da tentação, Satanás ele consegue atacar o cristão, principalmente quando este se encontra vulnerável, né? E quais são como é que ele ataca a gente, né? Quais são as áreas? Então, primeiro são os desejos do mundo e os desejos da carne. Augusto, não são a mesma coisa? Não. A gente pode separar dessa forma, fica mais fácil, mais didático, para que você venha entender, né? Então, quais são os desejos do mundo, né? É, Os desejos do mundo são fazer com que as coisas materiais desse mundo, né, as bênçãos materiais que esse mundo ele nos oferece, como se fosse o centro, né, da nossa vida, como se fosse o nosso maior desejo, nosso desejo ali central, né, fazer honra, reconhecimento, se tornarem algo mais importante para a gente, o reconhecimento das pessoas, que eu digo, do que o reconhecimento do próprio Deus, né, que a gente venha perder a nossa humildade, fazer o conforto, né, da nossa unidade com as pessoas deste mundo a base para a nossa maior segurança. E a nossa segurança não está no mundo, né? O nosso reconhecimento ele não deve, é, a nossa vontade de reconhecimento não deve ser querer que o mundo nos reconheça, mas sim que Cristo nos reconheça. Que Ele reconheça que nós somos pessoas que buscam a Ele e dignas, né, de morar com Ele e de viver com Ele durante a eternidade. Essas bênçãos materiais a qual o Senhor nos entrega hoje, que elas não são tudo, né? A Bíblia fala que aqui na terra, qualquer bem que você venha receber, qualquer dinheiro, pode ser corroído, né? Pode ser corroído pela traça. Que a gente não venha juntar tesouros aqui na terra, porque um dia você vai desviver, né? E nesse dia, tudo que você conquistou de bens materiais aqui na terra vai ficar na terra. Você não vai levar nada. Quando você desviver, você vai levar apenas aquilo que você fez aqui na terra, as suas boas obras. Então você precisa juntar tesouros no céu. Como assim? Pregando a palavra de Deus, buscando ao Senhor, tendo um relacionamento mais próximo com Ele. E só assim você vai conseguir juntar tesouros no céu. Amém? Também, lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: Não amem o mundo, nem nada que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, os desejos do mundo não devem entrar no seu coração. E temos também, gente, os desejos da carne, né? Os desejos da carne são aquilo que o nosso corpo ele quer, né? Quando Deus ele fala dos pecados, dos 7 pecados capitais, entre eles você vai ter aí a gula, né? Você vai ter é, esses pecados, você vai perceber o quê? Que o Senhor, que aqui na Terra as coisas são gostosas, né? Por exemplo, a mentira, né? A enganação, é, parece muito fácil, parece muito bom, né? A traição, quando você comete, ali quando alguém comete aquele ato, parece muito bom, né? As pessoas têm isso como se fossem coisas gostosas da vida, né? Mas só que para Deus isso tudo é pecado. Ele nos ensinou que isso é pecado, essas coisas são pecado. A mentira é pecado, a gula é pecado, né? A avareza, né, é pecado, que é amor ao dinheiro, a soberba é pecado. Tudo isso é pecado, né? Coisas que o inimigo ele tenta implantar na sua mente para que você venha fazer, por exemplo, a tal da mentirinha branca, né? Que são mentiras que a pessoa conta ali
só para se safar de algo, para evitar algo. Não. Para Deus, ele não tem essa. é, Como é que se fala a palavrinha? Esqueci o nome da palavrinha. Ele não vai concordar com isso. Em resumo, né? Ele não vai aceitar de nenhuma forma, nem que seja uma mentira pequena, uma mentira grande. A Bíblia diz que não há tamanho de pecado. Então, todos os pecados são do mesmo tamanho, né? Não existe a mentirinha, a mentirona. Tudo é mentira. Então, é, lá no livro de João, capítulo 2, versículo 16, diz: Porque o que está no mundo, a cobiça da carne, satisfação sensual, a concupiscência dos olhos, né, o orgulho da vida, essas coisas não procedem do Pai, mas são do mundo. Concupiscência da carne, gente, é a satisfação sensual, né, a satisfação sexual. A concupiscência dos olhos, né, são a satisfação da mente. Né? Antigamente dizia assim, não adulterarás. Né? Só que quando Jesus vem, ele diz, se você olhar para a mulher do próximo, para a esposa do próximo e a desejar, você já está pecando. Porque é a concupiscência dos olhos. Aqui na sua mente você já pecou. Você está entendendo? Aí diz orgulho da vida, né? Orgulho da vida é você ter confiança ali nos seus próprios recursos, né? Que você mesmo está garantindo a sua segurança, que a sua segurança está aqui na terra, né? Então, quando você compara o pecado de Eva, né, com esse versículo, você consegue entender uma ligação, você consegue ligar as coisas. Por exemplo, quando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz que aquele fruto, né, era um fruto bom para se comer, você tem a cobiça da carne. Quando diz que aquele fruto era agradável aos olhos, você tem a concupiscência dos olhos. Quando ele diz que desejável, né, para se ganhar sabedoria, ele fala orgulho da vida, né? Então, desde a queda de Adão e Eva, toda a humanidade, ela tem sido governada pela carne. Por isso que você precisa fortalecer o seu espírito, porque os desejos da carne, o que você alimentar mais vai ser mais forte, entendeu? Tipo assim, se eu não leio a Bíblia, né? Se eu só escuto músicas seculares, se eu cometo vários pecados, se eu deixo de orar, se eu deixo de ouvir a palavra de Deus, se eu deixo de procurar conhecimento ali na palavra do Senhor, o meu espírito ele vai enfraquecer. E quem vai falar vai falar mais alto do que a minha carne, do que o meu espírito, né? A carne vai falar mais alto que o espírito. Ou seja, quem vai reinar são os desejos da carne. Por isso, fortaleça o seu espírito também, para que isso não venha acontecer e você não venha cometer vários pecados subsequentes e você não venha mudar. Você está entendendo? Você precisa sempre buscar a melhoria. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito realmente, mas a gente precisa querer ser santo. Querer ser santo. Ser santo é ser separado. Ser santo é você querer ser diferente, né? Se diferenciar ali de uma maneira boa, obviamente, né? Você precisa querer ser santo, ser separado das coisas do mundo, né? Qual foi a vitória que Cristo ele venceu? Jesus, ele foi tentado em tudo, assim como nós, né? Contudo, ele nunca teve pecado. O livro de Hebreus, capítulo 4, nos diz que Jesus, ele não tinha pecados, né? Quando você compara a tentação de Jesus com esse versículo, você fala, quando Jesus ele foi para o deserto, o inimigo ele tentou Jesus, né? Disse assim, se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ele foi passar 40 dias de jejum no deserto e olha o que Satanás diz para ele. Se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Cobiça da carne. E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o Espírito de Jesus estava forte. Quando Satanás leva Jesus em um dado momento até um desfiladeiro, aponta para a cidade e diz: Olha, se você se render, prostrado, me adorares, todos esses reinos
serão teus. Ou seja, ele estava fazendo ali, oferecendo o pecado da concupiscência dos olhos, né? Da mente, ali para Jesus. Mas Jesus ele sabia que nada daquilo era de Satanás para que ele viesse oferecer, né? E que ele tinha um reino muito maior nos céus. E depois que ele leva Jesus até o pináculo do templo, né, para que ele se atire, e diz assim: se tu se atirar daqui, os seus anjos virão te salvar, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem. E aí Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus, né? A gente não pode tentar o Senhor. Ou seja, aqui é aquele pecado, né? O orgulho da vida, sentir segurança de si mesmo, que você é, está no controle de tudo, que você sozinho já está garantida a sua segurança. Então, através da morte de Cristo, né, e a sua ressurreição, Jesus ele conseguiu vencer sobre a morte, ou seja, ele conseguiu vencer sobre Satanás, né? Mesmo que ele tivesse tomado sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. A fé que se apropria, né, da obra de Cristo liberta os cristãos através do poder e do domínio do pecado que o pecado tinha sobre ele. Agora está livre para escolhas, andar em obediência em Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4 diz: pois o que a lei era incapaz de fazer, no sentido que ela foi enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecaminoso, a fim de que as retas exigências da lei pudessem ser totalmente satisfeita em nós e que não vivemos de acordo com a natureza pecaminosa, que é a natureza da carne, né? Mas de acordo com o Espírito. A vitória continua com a gente, né? Com quem busca ao Senhor. Porque a vitória que foi ganha por Cristo, o cristão também, ele também pode realizar, né? Como assim eu vou realizar a mesma vitória que Cristo realizou? O cristão, ele pode derrotar os ataques do inimigo aqui na terra, né? E saber que o diabo ele não tem poder sobre a sua vida, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você vive os sonhos de Deus, né? Você vive a vontade de Deus para a sua vida, obviamente, né? Você também precisa entender que a vitória já está dada, porque Jesus ele já foi vitorioso, né, por todos nós. Você precisa saber que a gente precisa andar em consciência, né, com o Espírito Santo. A gente precisa ter essa cadência, né, de buscar cada vez mais ali a presença dele nas nossas vidas, afastando, obviamente, Satanás. A gente precisa entender a tentação, né, pelo que ela é, pelo que ela quer nos causar, assim como a gente falou na aula passada, né? A tentação ela serve para nos desviar da vontade de Deus, daquilo que o Senhor ele tem para a gente. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: nenhuma tentação lhes agarrou, exceto o que é comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados sozinhos, além de que vocês podem suportar. Mas, quando vocês forem tentados, ele também fornecerá um caminho de escape, a fim de que vocês não possam ficar de pés e firmes debaixo da tentação. Lá no Tiago também diz, no capítulo 4, versículo 7, né? O livro de Tiago 4, 7 diz: submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se você está sendo tentado, né, na sua vida, se você tem aquele famoso pecado de estimação que você não consegue se livrar, saiba que você tem que se submeter à vontade de Deus, se submeter a Deus, né? E resistir ao diabo. Em um dado momento ele vai fugir de você, esse pecado ele vai parar de fazer parte da sua vida, vai parar de te afastar do Senhor. Você também precisa se manter afastado das tentações.
Lá no livro de Salmos 101, 3, diz: Não colocarei diante dos meus olhos nenhuma coisa vil. Porque quando você vê algo, você deseja. Se você vê o pecado, você vai desejar o pecado. Então você tem que fugir, né, dessas tentações. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque, obviamente, nossa natureza é pecaminosa, né? Ou seja, a gente tem o desejo pelo pecado. Então, se você se coloca em uma situação de ser tentado, obviamente você vai cair, né? Não tem como você estar ali convivendo com o pecado, se aproximar do pecado, né? Tentando até Deus mesmo, né? Dizendo assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou ver isso aqui, né? Vou me aproximar, mas eu não vou fazer. Assim como, por exemplo, é o pecado da pornografia, que é um pecado é, que tem sido muito cometido, né? A sexualidade. Por quê? Porque as pessoas, elas se colocam ali no penhasco daquilo, né, para sua vida e acabam caindo, né? Porque eles ficam de frente para aquele pecado e certamente eles caem, né? Porque é muito difícil você estar na frente do pecado, né, e resistir. Então você tem que fugir. Você tá entendendo? Fuja do pecado. E você tem que entender também quais são as tramas de Satanás. Você precisa entender quem é o seu inimigo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades do mal, né? É contra o inimigo. O inimigo, ele tenta as pessoas para que elas venham cometer pecados, para que elas venham se irar, para que elas venham é, cometer, né, várias atitudes aí, homicídios, traição, enfim. E você precisa entender qual é o plano do seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Satanás. Ele é mentiroso, ele é caluniador, ele é acusador. Satanás, ele é enganador, é um tentador, né? Ele é impedidor. A Bíblia fala que Satanás ele é como um leão que fica rugindo, né, ao nosso redor, a fim de nos atacar toda hora. E também você precisa entender, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, depois você dá uma lida, que fala que Satanás ele pode se transformar-se num anjo de luz, ou seja, ele pode te enganar. Às vezes você acha que não, né, que, que aquilo é uma boa intenção daquela pessoa, quando na verdade aquela pessoa também está sendo usada, né, está sendo ali influenciada pelo próprio inimigo. Então, para encerrar a aula, a gente precisa entender que através de Cristo, né, nós recebemos a nossa vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o inimigo. A gente precisa se manter firme com essa promessa que nós temos hoje, né? A promessa de que o Senhor ele irá nos salvar, de que nós iremos morar com Ele, de que Ele tem um plano para a nossa vida e nos manter firme, fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele quer para nossas vidas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tchau, tchau.